Glória a Deus, aleluias. Boa noite, amados. Mais uma vez, graça e paz a todos. Nós vamos continuar o nosso culto. O momento do louvor ele é importante para nós, pois nós entendemos que uma coisa complementa a outra, né? O louvor ele faz parte do culto. E a pregação ela é a mais importante de todas. Mas o louvor, o momento da adoração, ela caminha junto com a pregação, amém? Nós hoje vamos, mais uma vez, olhar a carta de Romanos. No último culto, nós lemos Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. Hoje, mais uma vez, nós vamos frisar os nossos olhos sobre estes dois versículos, pois ele é muito importante para nós. Esse versículo, ele faz com que nós entendamos as riquezas do Evangelho. E nós vimos no culto passado os tesouros da ressurreição de Cristo, ou os dons que nos é concebido. E nós vimos a importância da ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela é a mensagem central para a nossa fé. E nós precisamos ter este conhecimento, amados, pois conhecer as doutrinas da ressurreição faz com que nós cresçamos de uma maneira certa na presença do Senhor, e faz com que a nossa fé seja uma fé sólida, uma fé balizada na palavra de Deus, e faz também com que nós tenhamos uma admiração pela obra de Cristo, que nós possamos olhar para aquilo e nos alegrar, que nós possamos ver o que Cristo fez por nós e verdadeiramente aquilo ser uma boa notícia para nós. E para isso, nós precisamos ter o quê? Conhecimento da obra de Cristo. E quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais o nosso entendimento, quanto mais o nosso entendimento ele é inundado pela palavra de Deus, as coisas vão ficando cada vez mais belas e mais claras. E quando nós nos admiramos e nós olhamos para o todo, nós vemos que obra bela o Senhor fez ao nosso favor. Então hoje nessa noite, gostaria que você lesse comigo, para que nós, mais uma vez, possamos meditar naquilo que está preparado para nós nessa noite. Romanos 10, versículo 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amados, isso aqui é maravilhoso, porque o que nós vimos no culto passado, olha o que diz o versículo 9 primeiramente: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então aqui nós vemos a causa da nossa fé. Nós vemos que crer não é só crer, crer tem um porquê. E no que nós cremos? Nós cremos na ressurreição de Cristo. E quando nós cremos que Cristo ressuscitou, então nós somos salvos. Então veja que é um conteúdo, veja que é algo para nós crermos. As pessoas gostam de simplificar as coisas e dizer, é só crer em Jesus. Mas crer no quê? Como nós damos razão a isso? Então nós vimos no culto passado os tesouros da ressurreição.
E nós vemos aqui também, no versículo 10, que ele diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E no fim da última pregação, nós citamos 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Eu fiz isso, amados, para mostrar quanto conteúdo havia na mensagem de Paulo, quando ele pregava o Evangelho. Então veja, quando nós anunciamos Cristo, quando nós falamos que nós vamos anunciar o Evangelho, quando nós falamos que vamos pregar a cruz de Cristo, como nós falamos, infelizmente a cruz de Cristo, ela foi esvaziada de significado, ela foi esvaziada de sentido. A mensagem da cruz, toda a mensagem que é contida ali, ela foi tirada com o decorrer dos anos. E nós vemos hoje uma cruz vazia, uma mensagem vazia da cruz. E isso é terrível. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos quanto conteúdo há na cruz. E quanto conteúdo Paulo pregava. Quantas doutrinas ele extraía da cruz de Cristo. E hoje as pessoas olham para a cruz e não acham nada. Não conseguem enxergar as doutrinas, não conseguem pregar as doutrinas que estão correlacionadas com a cruz de Cristo. E como nós falamos, o Evangelho sem cruz não é Evangelho, não é cristianismo. Então o que nós vemos hoje são várias mensagens, várias pregações vazias da cruz de Cristo, totalmente. E nós vemos que Paulo ele tinha um grande conteúdo, amados. Mas há aqueles que citam, por exemplo, o caso do carcereiro de Filipos, e assinalam que quando ele perguntou o que havia de fazer para ser salvo, Paulo e Silas só lhe disseram o quê? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. As pessoas resumem e acham que isso é o cristianismo. Você só tem que crer. Crer no crer? Não, só crer em Cristo. Mas no que eu vou crer? Não, só crer que Cristo, só isso. É só crer em Cristo Jesus, só isso. Então eles pegam essa passagem de Atos 16:31 e reduzem o Evangelho a isso. É interessante que cada vez mais nós vivemos numa geração que gosta de encurtar as coisas. Quanto mais curto, quanto mais prático, quanto mais rápido, melhor. Então, as pessoas têm aderido a essa mentalidade. Por isso que eles gostam de vídeos curtos, de músicas curtas, de soluções rápidas, de objetivos curtos. E quando alguém chega e diz assim, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, para ele aquilo é fundamental. E acham que isso é o necessário. Pois bem, amados, a minha réplica a isso é tomada do versículo que se segue imediatamente ao versículo citado. Diz ele: e lhe pregava a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Em outras palavras, amados, eles lhes disseram o que significa crer no Senhor Jesus Cristo. E é aqui que a nossa geração tem falhado. Pois, quando você começa a dizer, começa a ensinar, começa a pregar, começa a trazer os fundamentos da fé, as pessoas acabam ignorando, as pessoas acabam rejeitando. Quando você fala assim, olha, só crê, a pessoa fala, beleza, eu creio.
Mas aí, quando nós vemos a sequência do versículo, que eles pregavam a palavra do Senhor, isso é, eles anunciavam a obra de Cristo, a vida, a morte e a ressurreição, eles ensinavam os impactos da cruz de Cristo. Aí, a nossa geração não quer. Porém, o que nós aprendemos aqui, amados, é que Paulo pregava a palavra de Deus. Paulo, ele anunciava a obra de Cristo. Os apóstolos anunciavam tudo o que Cristo fez ao meu e ao seu favor. Por isso que é interessante nós entendermos que a nossa fé é uma fé racional. Ela tem um porquê. Ela é carregada de doutrina. Ela é carregada de ensino. Por isso que é necessário que o cristão nasça, cresça e se desenvolva. Por isso que o cristão ele tem que ter conhecimento do Evangelho. Somos chamados a crescer no ensino bíblico. Então o apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho, ensinava o que Cristo fez. Disseram-lhe tudo o que pregava habitualmente, como já vimos em 1 Tessalonicenses, como nós citamos. Deram-lhe esta doutrina que estive colocando diante de vós, amados, enquanto lhes apresentava as implicações destes dois sumários da fé cristã. Pois quando nós lemos o versículo 9 e o versículo 10, o que temos ali é o sumário da fé cristã. Nós temos ali as implicações e as razões da nossa fé. Por isso é importante olharmos para o texto e não ficarmos de maneira superficial, rasa. Por isso que nós devemos olhar para aquilo que Paulo fala, para aquilo que ele ensina e sempre querer nos aprofundar no ensino do Evangelho. Não é inventar coisas, não é simplesmente dizer que estamos enchendo linguiça, não é isso, pois a nossa fé, ela é racional, nós temos uma razão por trás da nossa fé, e isso é importante, pois quando nós citamos esses dois versículos, o que temos aqui, amados, é o sumário da fé cristã. Mas, muitas vezes, as pessoas não notam isso, de forma alguma. E devido eu acreditar que há muito entendimento errôneo, justamente quanto a esta questão, sinto-me constrangido, amados, a voltar a este assunto mais uma vez. De fato, eu creio que este entendimento errôneo é responsável por muitos dos problemas na igreja cristã. Estou certo de que é responsável por grande parte dos problemas existentes entre evangélicos, os quais me parecem, hoje, tenderem a ouvir mais prontamente a prosa ecumênica e outros tipos de ensino na igreja. As pessoas, elas estão mais suscetíveis a pregações de autoajuda, de pregações de como fazer as coisas darem certo, de como administrar a sua vida financeira, de como fazer coisas. Então as pessoas estão mais abertas a esse tipo de coisas que não são o Evangelho. Permitam-me, amados, expressá-los desta maneira, nessa noite. Dois principais problemas parece-me surgir sobre estas questões referente ao conteúdo da fé salvadora. E eu desejo falar sobre ambos. Deixe-me que lhe diga da passagem que isso ilustra a minha ideia desse ensino bíblico, amados. E eu desejo falar sobre ambos, amados. Deixe-me que lhe diga da passagem que ilustra a minha ideia do ensino bíblico hoje nessa noite. A saber que ele inclui a aplicação. Não passem às pressas
pelas Escrituras, amados. Como eu sempre falo, devemos, quando estamos diante do texto bíblico, ser mais lentos ao ler a palavra de Deus. As pessoas, elas têm uma mania de ler a palavra de Deus rapidamente. Elas não se atentam aos detalhes. Elas não param diante da palavra de Deus como se estivesse de fato diante de algo maravilhoso. Não há um tempo específico para meditar na palavra de Deus. É interessante como as pessoas tratam a palavra de Deus. As pessoas costumam fechar as suas Bíblias depois de um culto de domingo e abri-las somente no próximo culto. As pessoas muitas das vezes colocam a palavra de Deus ali no canto e assim fica. E quando pegam a palavra de Deus para ler nas suas casas, elas querem uma palavra para si próprias. Mas elas nunca vão à palavra de Deus para meditar sobre a palavra de Deus. E as pessoas não costumam fazer isso vagarosamente. É sempre às pressas. Dando título a cada parte e dizendo: completei o estudo da Epístola aos Romanos, sei tudo sobre ela. As pessoas, eu acho até interessante, as pessoas muitas das vezes falam assim: olha, eu li a Bíblia este ano. Ah não, eu já li a Bíblia 2 vezes este ano. Sabe, como se fosse uma maratona. Quantas vezes eu consigo ler a Bíblia? Eu li um livro da Bíblia e olha, agora eu sei tudo sobre ele. Não, a palavra de Deus não é para que possamos fazer esses tipos de coisa. A palavra de Deus é alimento para nós. A palavra de Deus é algo que você tem que se deleitar. A palavra de Deus é algo que você tem que abrir uma página e ver as maravilhas que estão ali. Você ficar admirado, você ficar de boca aberta quando está vendo o que está escrito ali. Não é qualquer livro, não é qualquer texto. Por isso, nós temos que perder um pouco este costume, talvez errôneo, sobre a palavra de Deus. E tudo que as pessoas querem é dizer: completei o estudo, olha, encerrei mais um livro, olha, já li a Bíblia esse ano. A Bíblia não é sobre isso. Vocês não saberão nada dela enquanto realmente não explorarem o seu significado e não a aplicarem em suas vidas. E é por causa da importância da aplicação que eu volto a este assunto hoje nessa noite. Nós temos que ter a palavra de Deus não só como mero estudo, mas é o quanto dela você aplica em sua vida. Quanto das verdades bíblicas penetram seu coração e enche a sua alma de uma alegria indizível, que nada pode roubar esta alegria. Quando a palavra de Deus ela se torna sua base para o dia a dia, a base para o seu caráter, a base para a sua vivência cotidiana. Não adianta você ler a Bíblia 2, 3 vezes no ano, se você não aplicou corretamente ela, dia após dia, enquanto você a lia. Não adianta. Amados, então a importância da aplicação é muito importante para a vida do cristão. Como invariavelmente se dá com qualquer estudo das Escrituras. Os dois perigos são dois extremos que sempre andam juntos. O perigo mais comum hoje, penso eu, é o de colocar muita pouca coisa no conteúdo bíblico. E é o que procurei evitar nas últimas pregações. E o segundo perigo, amados, é o de pôr coisa demais.
Aí as pessoas ficam perdidas. Aos que não colocam nada e aos que colocam demais. E os que colocam demais, colocam coisas que não estão relacionadas de fato com o texto. A pessoa fala uma coisa aqui e nunca mais retorna naquele pensamento. Não pega o texto. E para nós é importante termos isso. Então, amados, esse segundo é colocar coisas demais. E eu pretendo, amados, tentar mostrar que os dois extremos são errôneos. Simplesmente. Procuremos, pois, tomá-los na devida ordem e tratar primeiro do perigo de ter muito pouco conteúdo em uma pregação. Ofereço-lhes uma ilustração do que quero dizer nessa noite. Vejam, aquele versículo 13 de Atos, capítulo 16, a qual citei, a famosa cena ocorrida em Filipos. Diz a narrativa que no sábado Paulo foi até o rio, que corria fora dos muros da cidade, amados, onde ele sabia que se fazia uma reunião de oração, e falou às mulheres que ali compareceram. Bem, um douto comentador evangélico contemporâneo fez sobre este fato um comentário que, creio eu, é uma perfeita ilustração do perigo de restringir demais o conteúdo. Diz ele: eles se assentaram entre as mulheres e lhes contaram a história de Jesus. A isso, a resposta é: claro que fizeram isso, mas não ficaram nisso. Não se limitaram a contar a história de Jesus apenas. Com que base eu digo isso, amados? Digo baseado no ensino do próprio livro de Atos. A pregação apostólica, amados, mas não se restringia a um mero recital de fatos. Sempre ia adiante e dizia o seu sentido e a sua relevância, amados. Vejamos Pedro em seu primeiro sermão, no dia de Pentecostes. Ele se preocupou primeiro com o grande fato da ressurreição de Cristo. Mas notem como ele expôs o seu significado. Ele citou os Salmos 16, 8 e 11, onde Davi diz: não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2, 25 e 28. Pedro assinalou que a referência não era propriamente a Davi, amados. Ele tinha morrido e tinha sido enterrado. Mas a referência era a Cristo. E, portanto, amados, provava que ele era nele que se havia encontrar a salvação. Eles realmente contavam a história de Jesus, mas nunca ficavam nisso. O que se tinha em vista era mostrar o seu significado. Por isso, eles se utilizavam do Antigo Testamento. A história de Jesus, amados, mostra que Deus visitou e remiu o seu povo. Lucas 1:68. Que ele era o Messias que cumpre todas as profecias relacionadas ao Messias. E a pregação apostólica diz como ele as tinha cumprido. Então veja a importância de cada um dos evangelhos. Amanhã eu quero falar o porquê de 4 evangelhos. Amanhã no culto eu quero fazer isso. Eu quero trazer essa pergunta, o porquê de 4 evangelhos. Muitas das vezes as pessoas não se fazem essa pergunta. Mas é uma pergunta muito importante para a pregação de amanhã.
O porquê de 4 evangelhos? E nós vemos aqui a importância da pregação dos apóstolos. E nós vemos aqui também a importância, porque ele era o Messias que cumpre todas as profecias. E a pregação apostólica diz como ele as tinha cumprido. Daí, não adianta dizer às pessoas, crê no Senhor Jesus Cristo apenas. Se você diz à pessoa, crê no Senhor Jesus apenas, no que essa pessoa vai crer? No que a fé dela se baseia? É como nós esses dias falamos, o que te torna um cristão? O que faz você ser um cristão? E isso é importante porque o que me faz ser um cristão é o conhecimento que eu tenho da obra de Cristo, que fala sobre a minha regeneração, que fala do fato de eu ser um pecador, uma criatura que agora que foi feito filho de Deus. Então é importante para nós, amados, entendermos isso. Então, não basta dizer às pessoas, crê no Senhor Jesus, não basta. Porque a resposta delas será a seguinte: quem é Jesus Cristo? E no que eu tenho que crer? No que eu devo crer? Lembre-se que nós sempre falamos aqui que cada pregação que você ouviu na sua vida reflete na sua eternidade, tanto para o bem, tanto quanto para o mal. Pois, se tudo que você ouviu são informações que não te levam ao Cristo verdadeiro, à fé verdadeira, você estará em maus lençóis. Agora, se você tem ouvido o pregador que te leva a conhecer mais e mais de Cristo, mais e mais da sua obra, mais e mais daquilo que ele fez por nós, quão maravilhoso isso é. Amados, é impressionante vermos que as pessoas não têm aplicado as suas vidas em conhecer ao Senhor Jesus. Então, o que é que significa crer em Cristo? O que é que de fato isso implica, amados? Bem, quando vocês percorrem o livro de Atos dos Apóstolos, sempre vem ali que há fato e significado. Os apóstolos, amados, sempre interpretavam a mensagem e a esclareciam quanto podiam. E depois faziam seu grande apelo para o arrependimento. Então vejam, eles expunham a palavra de Deus, explicavam a palavra de Deus, anunciavam Cristo e chamavam as pessoas ao arrependimento. O quão isso tem sido difícil na nossa geração. Você não vê mais pregadores confrontando os pecadores, chamando-os ao arrependimento. Hoje em dia, na verdade, somos até desencorajados a fazer tal coisa. Hoje em dia, somos desencorajados pela maioria das pessoas a não fazermos isso. Mas precisamos retornar aos padrões de Cristo e dos apóstolos. Mas vocês podem ver a mesma abordagem em outras partes também do Novo Testamento. Já vimos naquele pequeno sumário no fim de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E a temos também naquele maravilhoso sumário de 1 Coríntios, capítulo 15, amados. Vejam vocês, Paulo não contava meramente a história de Cristo e não dizia apenas que ele tinha morrido. Ele não fazia apenas isso. Tinha sido sepultado e tinha ressuscitado. Não foi por nossos pecados. Não. Foi sim
pelos nossos pecados que todas essas coisas aconteceram. E segundo as Escrituras, 1 Coríntios capítulo 15, do 1 ao 5, amados. E depois Paulo elaborou este grande argumento sobre a ressurreição de Cristo e mostrou porque é absolutamente essencial que creiamos nela. E então, quando nós olhamos aqui para os versículos que acabamos de citar, vemos a importância deles. Paulo escreveu o capítulo 15 de 1 Coríntios sobre a ressurreição. E quantas pessoas ignoram a ressurreição de Cristo? Quantas pessoas não pregam sobre ela, sobre os tesouros que estão ali, embutidos nesta ressurreição? O apóstolo Paulo, ele chega a afirmar que se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, a nossa fé é vã, é inútil. Mas como as pessoas vão crer nisso se a igreja parou de pregar? Se os cristãos não conseguem dar argumentos e fundamentos da ressurreição de Cristo? Amados, todavia, o apóstolo Paulo, ele insiste nisso, não apenas o apóstolo Paulo, mas também todos os apóstolos. A ressurreição de Cristo era central, é uma mensagem central no anúncio do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo diz que pregava no princípio: Cristo morreu por nossos pecados. O mesmo se pode dizer de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Essa era a pregação apostólica, amados. Era sobre isso que aqueles homens, através do Espírito Santo, cheio de coragem e ousadia, anunciavam aqueles homens. E eu te pergunto, o que seria mais importante anunciar a um pecador, senão que Cristo ressuscitou para a nossa justificação, para a nossa santificação e para a nossa segurança eterna? Pois se Cristo não ressuscitasse, em vão seria tudo o que ele fez. Ele seria apenas mais um dentre tantos outros homens. Mas não, a ressurreição ela é central para nós, muito importante. Essa era a pregação apostólica. Não há como questionar isso, amados. Sempre era dado sentido em acréscimo ao fato. E é isso que procuramos fazer sempre aqui, anunciando a palavra de Deus. Assim, mais uma vez, eu quis lembrar-lhes, esta noite, esse ponto sumamente importante para nós, e é algo que jamais devemos esquecer quando lemos as Sagradas Escrituras. E particularmente, amados, quando lemos um livro como o de Atos, pois o que temos ali não é um relato completo, não é uma narrativa exaustiva, amados, não é, de cada palavra proferida pelo pregador, não é uma fita gravada como nós fazemos hoje, não é um vídeo, temos ali apenas sumários, sinopses, de maneira mais breve possível, e portanto, o nosso dever é dar-nos conta disso, e entender algo da plenitude do seu conteúdo que nos é entregado. Pois bem, tudo isso é importante para nós, principalmente hoje, por muitas razões, amados, por muitas. Estamos vivendo numa época em que se dá grandes ênfase à evangelização, em que se faz grande pressão sobre os pregadores para que consigam decisões a cada final de culto. As decisões quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão e vem aqui na frente. Aí as pessoas dizem, olha, esse ano eu ganhei 100 pessoas para Jesus. Como se isso fosse importante. Não ficamos contando cabeça de gado, amados. Não é função do pregador ganhar almas. A função de converter as almas é do Espírito Santo.
É Ele que convence o homem do pecado e da justiça. É Ele que convence o homem do juízo final. A minha função como pregador é ser, amados, o mais preciso possível na mensagem. E eu não espero, sinceramente, que alguém se converta. Eu aguardo que o Espírito Santo quebrante cada pecador. E que de fato, pecadores se arrependam e creiam no Evangelho a qual eu estou pregando. Mas através do Espírito Santo. Mas esse modelo de decisão tem feito com que pregadores se percam e achem mais importante no final de uma pregação fazer o apelo do que se certificar se o que ele pregou realmente é bíblico ou não. Eles não estão mais preocupados. Tudo que eles querem é um relatório para que eles possam dizer: olha, eu já ganhei X de almas. Olha, esse ano tantas pessoas se converteram em nossa igreja. Levam as pessoas a uma decisão. E nem para que essas decisões ocorram, eles diminuam Cristo. Eles dizem: olha, Cristo está desesperado por você. Dê uma chance para Cristo. Olha, abre o seu coração, recebam. Olha quantas coisas boas Ele fez por você, e mesmo assim você não o quer. É isso que eles fazem. Eles vão reduzindo o Senhor da glória. Eles diminuem a Cristo como a um mero pedinte, dizendo aos homens: entreguem os seus corações a Ele. Amados, a coisa mais estúpida que um pregador pode falar é: entregue a sua vida a Jesus. Pois eu quero te dizer que todas as vidas na face da terra pertencem a Ele. Ele faz o que Ele bem quer com cada uma delas. Ele não precisa que nenhum pecador entregue a sua vida, pois todas as vidas pertencem a Ele. As pessoas não precisam reduzi-lo e dizer: olha, ele está ansioso, ele quer ter amizade com você, ele quer ser o seu amigo. Não. As pessoas reduzem Cristo a um mero pedinte, quando, ao contrário, eles deveriam pregar o Evangelho, anunciar essa obra grandiosa, poderosa, estupenda, e dizer para o pecador: se arrependa, se aproxime de Cristo, caia de joelhos, em lágrimas, suplique a Ele uma chance, uma oportunidade, pois é Ele que está assentado num alto e sublime trono, e não é você, ó pecador. Ele não precisa do pecador, é o pecador que precisa dele. Devemos parar de reduzir a Cristo. Devemos anunciar dignamente o Senhor da glória, o que é Senhor sobre tudo e todos, que todo joelho se dobrará diante dele um dia, e toda boca confessará que Ele é o Senhor, que todos um dia irão se prostrar diante dele, queiram ou não, os seus joelhos serão quebrados diante da presença dele, e todos reconhecerão que Ele é Jesus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, para todo sempre. É isso, amados. E é justamente, amados, nesse ponto que tudo isso ganha importância para nós. Os homens e as mulheres precisam saber sobre o que estão se decidindo e por que devem decidir-se. Agora, o perigo é que, no anseio por levar as pessoas à salvação, pode ocorrer que seja, amados, dado muito pouco conteúdo, de modo que, se as pessoas meramente dizerem sim, é algo que lhes foi dito, pensa-se que tudo está bem. Estou tentando mostrar que não é desse modo, amados, que os apóstolos evangelizavam.
Os apóstolos não diziam: quem quer aceitar Jesus? Quem quer dar uma chance para Ele? Olha quantas coisas boas Ele fez. Não. Havia muito maior conteúdo em suas pregações. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, Pedro estava chamando aqueles homens de homicidas. Pedro estava dizendo para eles: olha, vocês mataram o Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vocês mataram o Filho de Deus. Pedro expôs o pecado deles. Pedro disse para eles que era necessário. E quando eles ouviram o Evangelho com precisão, eles então clamaram a Pedro: o que devemos fazer? Então Pedro disse: se arrependam. Se arrependam. Há um conteúdo, amados. Há um conteúdo profundo na mensagem do Salvador. Com muita frequência vocês podem ver que hoje em dia a pregação pode ser demasiadamente geral. As pessoas podem falar de tudo e ao mesmo tempo de nada, pois Cristo não é o centro, a cruz não é o centro. Eu mesmo, amado, tenho visto e estado em reuniões na quais eu diria que o Evangelho não foi pregado, de forma alguma. Não o bastante, no fim eram feitos apelos e haviam pessoas que iam à frente, entregar a sua vida para Jesus. Mas para qual Jesus? No que eles estavam crendo? Se o Evangelho não foi pregado, se a palavra não foi exposta, se a cruz não foi pregada, se a obra de Cristo não foi anunciada, no que eles estavam crendo? Para quem eles estavam entregando suas vidas? E muitas das vezes você vê uma pessoa entregando a sua vida para Cristo 4, 5, 6 vezes. Pois eles não sabem para quem estão entregando a sua vida, pois o Evangelho não foi corretamente pregado, a mensagem das boas novas não foi corretamente anunciada. Não podemos agir dessa maneira. Mas acaso sabiam o que estavam fazendo, pelo menos? Não. Este é um perigo com que nos defrontamos em nossa geração. Os homens e as mulheres podem pensar, amados, que a mensagem é irrelevante. Não importa o que se pregue, não importa o que se anuncie. O importante é que no final tenhamos almas convertidas, entre aspas. Amados, simplesmente subscrever uma fórmula o salva. Na verdade, amados, conforme alguns, meramente ir à frente a um púlpito pode salvá-los. É o que eles pensam. Mas eu digo para vocês, muitas das vezes as pessoas vão à frente a um púlpito, mas nunca vão a Cristo. Aqui está a tragédia da nossa geração. Pessoas que saem dos seus bancos e vão até a frente de um púlpito, nunca foram à cruz de Cristo, nunca tiveram um encontro com Ele verdadeiramente. Muitos pensam, amados, que tendo ido à frente, estão automaticamente salvos, embora não saibam no que creem e o que exatamente fizeram. Pois, como eu disse, o que eles ouviram foi uma mensagem vazia de significado. Vivemos numa época muito problemática. Muitos são infelizes e enfrentam grandes dificuldades. Uns, amados, não conseguem dormir, outros andam preocupados com dinheiro, outros ainda ficam presas da ansiedade por falta de saúde ou qualquer outra coisa.
e temem não conseguir ajuda nenhuma. O mundo está cheio de problemas, como nós vemos. Tais pessoas vão a um culto cristão e lhes dizem: venham a Jesus e vocês terão tudo o do que vocês necessitam. Esse é o slogan da nossa geração. Quando você convida alguém para um culto, o que essas pessoas dizem? O que você está precisando? De um emprego? De uma solução financeira? O que você precisa? Você precisa de um amparo conjugal? Você precisa de resolver a sua vida sentimental? Você precisa resolver a sua saúde? O que você precisa? Vamos ao culto e essas coisas vão ser resolvidas. Esse é o slogan da nossa geração. E aqui está o problema, amados. Tais pessoas vão a um culto e ouvem essas coisas. E elas precisam de tantas coisas que atendem e vão, na esperança que vão obter tudo quanto quiserem de Cristo. Bastam apenas irem a esta reunião. Afinal de contas, haverá um homem de Deus lá, para que rogue a Deus, para que Ele faça exatamente o que eles querem. E elas precisam de tantas coisas, não é verdade? Na esperança, acreditam em qualquer coisa. Se eles disserem apenas: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, e depois lhe perguntarem: crês no Senhor Jesus Cristo? E eles responderam: sim. E se então vocês lhe disserem: está salvo, vocês as terão enganados. Pois essas pessoas, amados, estão tão desesperadas e apegadas aos seus desejos, que qualquer coisa que você diga, elas vão crer, embora não tenham nenhum fundamento sobre aquilo que estão crendo. Para eles não importam, e infelizmente estão enganadas. Vocês têm o dever de certificar de que elas sabem no que estão crendo. Devemos anunciar-lhes a palavra da verdade, a palavra de Deus por completa, como Paulo e Silas fizeram àqueles carcereiros, aquele carcereiro de Filipe e a toda a sua casa. Devemos extrair este conteúdo, amados, devemos expô-lo. As pessoas devem não somente crer na história de Jesus, mas devem também conhecer o seu significado e o impacto disso tudo em nossas vidas. Em outras palavras, e é aí que muitas vezes o perigo entra. É nosso dever, amados, mostrar a tais pessoas que a sua necessidade não é o que elas pensam. Muitos dizem: eu desejo a felicidade. Outros dizem: eu desejo paz. Outros dizem: eu desejo saúde. Porém, o que realmente precisam é reconciliar-se com Deus. O Evangelho é sobre isso. Muitas das vezes as pessoas entram por uma porta de igreja atrás dessas coisas: paz, saúde, riqueza e outras coisas mais. Ninguém entra por uma porta desesperado por reconciliação com Deus, buscando realmente a sua salvação. A salvação para eles é o último item do pacote, e se estiver lá, eles não pensam sobre isso. Eles não acham que a morte de Cristo foi por salvação e reconciliação. Infelizmente, alguns pregadores têm dizido a essas pessoas que Cristo morreu pela sua felicidade, pelos seus projetos, pela sua finança, pela sua vida conjugal, pela sua vida de tantas outras maneiras. E infelizmente, amados, é aqui que pecamos.
Dificilmente você vai ver um pecador entrando em uma igreja buscando reconciliar-se com Deus. Digo que isso é quase impossível em nossos dias. Você não chama ninguém a um culto para dizer a essa pessoa: vá lá, e lá haverá uma palavra de reconciliação com Deus. Você precisa se reconciliar com Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Esse deveria ser o slogan de cada igreja, de cada pregador. Isso deveria ser o convite de cada crente a cada pecador. Não dizer para ele: vá lá e você terá a sua vida financeira melhorada, a sua vida particular. Não. Devemos dizer isso às pessoas. Vá a um culto, ouça o Evangelho e se reconcilie com Deus. O nosso dever é mostrar-lhe a causa da infelicidade. Não mediquemos ligeiramente os sintomas. Não digamos: venha a Cristo e será feliz. Não devemos mostrar às tais pessoas que elas jamais compreenderam a sua necessidade fundamental, a saber que estão alienadas de Deus e estão sob a sua ira, amados. Por isso, para nós, devemos ter isso em mente. Devemos anunciar aos pecadores isso. Que nós possamos hoje, nessa noite, ser conduzidos pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo hoje, nessa noite, faça em nós a sua obra. Que nós possamos hoje, nessa noite, entender um pouquinho mais daquilo que falamos no início, que é o versículo 9 e 10. Nós falamos no culto passado e voltamos a falar nesse, para que essa verdade seja cada vez mais impregnada em nossas mentes, e que o nosso conhecimento seja ampliado para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo culto desta noite. Senhor Deus, muito obrigado, pois até aqui o Senhor tem nos dado graça. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que esteve hoje aqui nessa noite. Que Teu Espírito Santo possa trabalhar no coração e na mente de cada um, para que nós possamos verdadeiramente, ó Pai, compreender a mensagem do Teu Evangelho. Obrigado, Jesus. Amém. Cumprimentem uns aos outros e vamos na paz do Senhor. Amém?